para começar. Aí, pô. Bom, então, gente, começando aqui nossa aula, né? Essa é a aula de filosofia helenística, tá? Que é a última aula desse pedaço, que é o de filosofia clássica, né? Filosofia antiga. Né? A partir da próxima aula, a gente entra na filosofia medieval, tá? E então essa aula é uma aula que é meio intermediário. Pronto. Ela é meio que um intermediário aí, então, entre a filosofia grega mais clássica mesmo e a filosofia medieval que vem depois, tá? É um período relativamente curto, né? Enfim, vamos começar aqui com uma pequena, brevíssima lição de história, né? Um pouquinho sobre o período helenístico, tá? Ele vai da morte do Alexandre o Grande até a ascensão do Império Romano, tá? Não sei se, eu acho que vocês já tiveram isso na história, né? Mas vamos dar uma relembrada. Tá? O período helenístico, então, ele começa então com essa dominação da região lá da Grécia pelos macedônios, né? Por Alexandre o Grande, o pai dele também, na verdade, já começou essa expansão, o Filipe III, se não me engano. E, e essa expansão territorial aí deles continuou por um tempo, né? Então, até então, a Grécia era composta por aquelas polis, como a gente viu, né? Tinha toda aquela experiência democrática, né? Em várias das polis tinham algum tipo de democracia, né? Ou a polis mais exemplar que a gente tem, que mais se fala, é a área de Atenas, né? Por exemplo, que tinha uma democracia. Só que essa experiência, então, chega ao fim aí, né? Então, quando Alexandre o Grande domina esse território e segue dominando todo um pedaço até o Oriente que a gente vai ver aí, né? No mapinha, tá? Então, a política desse tempo, ela é marcada pelo fim dessas polis, pelo fim dessas experiências democráticas gregas, tá? Então, é uma época que tem uma dominação central, assim, um governo central, uma coisa mais centralizada, menos independente, como era nas polis. Né? Nas polis, cada polis tinha lá a sua constituição, algumas mais democráticas, outras menos, né? Algumas nada democráticas, enfim, mas tinha uma variedade de organizações políticas diferentes. Né? Agora não tem, né? Agora é esse domínio central, mas por outro lado, tem uma cultura muito cosmopolita, muito diversificada que vai surgindo aí, né? Porque não só os gregos fazem parte, e os macedônios e tudo mais, fazem parte desse império que se constitui aí, como muitos outros povos que vão sendo incorporados, né? E a forma de dominação aí nessa época era diferente de como foi em outros momentos, em outras guerras, que são guerras de destruição, né? Nessa época é uma espécie de guerra de incorporação. Então você vence o outro povo, você não só destrói tudo, né? Você também incorpora parte das coisas, parte da religião, da cultura desses povos, né? Então isso vai criar um contexto muito rico culturalmente, né? E um contexto de encontro entre Ocidente e Oriente. Né? Bom, helenístico, né? Ele se refere a helenos, como eu disse na outra aula, era como os gregos se chamavam, né? Eles se viam como helenos, tá? E é helenístico porque não é, né, não é um período heleno, é helenístico, porque tem algo de heleno, mas não é só isso, né? Então, é um elemento central nessa cultura grega aí, mas tem outros fatores também. Aqui tem um mapa para vocês darem uma olhada, tá? O mapa que eu mostrei na aula passada, não sei se vocês lembram, né? É só esse pedacinho aqui, tá vendo? Que aqui no pedaço sul da Macedônia aqui era onde tinha nascido o Aristóteles, né? Ele veio aqui para Atenas, depois veio aqui para a ilha de Lesbos, que é esse pedacinho aqui. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Consegue. Sim, Sim. E
Então, o Império Macedônico, aí, né, esse Império Helenístico, vai dominar todo esse pedaço aqui, tá? Todo esse pedaço que está colorido, né? Lógico que não de uma vez, né? Tem momentos diferentes desse domínio, né? Mas como vocês podem ver, ele pega desde aqui a Itália até um pedacinho do sul da França, né? Pega um pedaço aqui do norte da África, o Egito, né? E pega até aqui no Oriente, quase chegando aqui no que a gente na Índia de hoje. A Índia está aqui, ela começa aqui no cantinho, tá? Então aqui pega a Pérsia, pega um monte de coisa. Então vocês veem, né? Toda essa extensão territorial, né? Vocês conseguem pensar a diversidade de culturas, a diversidade de povos que tinha aí, então que compôs esse contexto aí helenístico. A filosofia especificamente desse tempo, né? Então ela é uma filosofia um pouco diferente, né? Ela vai ter diferente das que a gente viu até agora, né? A principal questão para ela é a ética, né? A ética pensada como uma filosofia de vida, né? Então vocês vão ver que elas são todas bastante práticas, bastante voltadas para as questões do dia a dia, né? E portanto bastante próximas para a gente até hoje, né? Até hoje ela tem certa validade e eu acho que essa aula é interessante para isso, até para a gente poder ver aqui coisas que podem ser úteis para a gente, tá? Né? A filosofia essa longa conversa, né, que começou lá atrás e que não parou até agora e espero que não pare nunca, né? Da qual a gente pode fazer parte, né? E a gente pode pegar aí coisas que nos interessem e nos sejam úteis, né? E esse período aqui, o período helenístico, acho que é um período bastante fértil para isso, né? Vamos ver o que vocês acham aí das coisas que a gente vai ver, tá? Essa filosofia helenística ela é inspirada pelas coisas que vêm antes, né? Sempre, né? Tem alguma inspiração no que veio, pelo menos para se contrapor ou o que seja, né? Mas principalmente ela é inspirada por Sócrates e vocês vão ver também, se vocês lembrarem da aula da semana passada, também um pouco por Aristóteles, né? Vocês vão ver que tem algo aí da coisa da justa medida do Aristóteles, essa ética do Aristóteles que busca um meio termo, né? Sem excessos. Vocês vão ver que algumas dessas linhas que a gente vai ver hoje falam também um pouco nesse sentido, tá? Essa ética, né? Que essas filosofias do período helenístico vão construir são muito voltadas para a ataraxia, tá? A ataraxia é uma palavra que significa algo como um estado de espírito que é livre de inquietação, né? Uma paz de espírito, a gente pode dizer, né? Então, eles vão buscar a felicidade, né? A eudaimonia, né? Que nem o Aristóteles também falava disso, né? E para eles, em geral, a felicidade é estar em um estado de ataraxia, né? Então, essa felicidade é uma coisa ligada à paz, à quietude, né? Não estar inquieto, né? A política, a física, a metafísica, essas coisas todas, elas continuam sendo tratadas por esses filósofos, tá? Mas tomam um pouco o segundo plano, tá? E as coisas que caem em vestibulares, as coisas que se costuma falar mais por aí, não pegam muito esse lado, tá? Esse é um lado que fica um pouco em segundo plano mesmo, tá? Embora exista, não deixa de existir, tá? Toda essa ética do que eles vão pensar, toda essa filosofia de vida, sempre tem alguma relação com como eles pensam também a física, a metafísica, a política, o que seja, né? Mas o principal mesmo é a ética, tá? Tem várias escolas que surgem nesse tempo, tá? Como a gente viu um período aí que dura uns 400 anos, deixa eu ver, é, pois é, aí, ó, 300 e pouquinho, né? 300 e poucos anos, né? Então, é um período muito longo, né? Nesse período longo não fica tudo parado, as coisas, né, vão mudando, mas então tem diversas escolas, né? Mas a gente vai falar aqui de algumas principais, tá? A gente vai falar aqui de quatro delas, tá? Que são o ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Tá? Algumas delas são palavras que a gente conhece do nosso dia a dia, mas às vezes o sentido é um pouquinho diferente quando usado aqui. Tá? A gente, quando falar de cada uma, vai falar disso. Tá? Tem outras escolas que a gente não vai falar. Uma delas é, por exemplo, a neoplatônica. Tá? Nessa época também tem bastante
filósofos neoplatônicos que, bom, eu achei que era preferível abordar essas aqui, não dava para falar de todas também. E tem que pensar também que essas aqui, né, elas não são assim homogêneas, tá? Então, dentro de cada uma vai ter filósofos diferentes, pensando coisas um pouco diferentes, mas a gente consegue extrair minimamente aí alguns pontos em comum, tá? E vocês vão ver que mesmo entre elas, elas têm alguns pontos em comum também, né? A primeira delas é o ceticismo, tá? Eu vou falar elas em ordem alfabética, tá bom? Como tá aqui. Então, o ceticismo, né, começou assim, ele começa um pouco com Górgias, com outro filósofo mais antigo, mas quem elabora ele melhor mesmo e é tido como o pai do ceticismo é o Pirro de Élida, tá? Até por um tempo o ceticismo foi chamado de pirroísmo, se não me engano, pirronismo, alguma coisa assim, tá? Mas depois passa a se chamar de ceticismo, tá? O Pirro de Élida, né? Ele viveu de 360 a 270 a.C., tá? Ele foi um pintor, na verdade. Ele acaba depois se interessando mais pela filosofia quando ele lê Demócrito, tá? É um pré-socrático que eu não lembro se foi falado na nossa aula de pré-socráticos, tá? Ele é um atomista, tá? Ele é um materialista, que vai falar um desses gregos que falam da teoria dos átomos, né? O Pirro, ele viajou com o Alexandre o Grande nas conquistas dele, ele foi assim como um pintor da corte, né? E com isso ele chegou até a Índia, né? E lá ele teve contato com o budismo. E nesse trajeto todo ele aprendeu muita coisa, ele viu muita coisa e viu muitos sábios de várias culturas diferentes que inspiraram muito ele, né? E isso aparece um pouco na filosofia que ele faz, né? A gente tem que tomar cuidado aqui com a palavra ceticismo, porque, né, ela é usada hoje em dia, às vezes as pessoas falam que alguém é cético ou coisa assim, mas aqui a gente precisa usá-la com um pouco mais de rigor, tá? Ela é parecida com a forma como se costuma usar cético, né? Falam com cético como alguém que não acredita, né? Que não acredita em nada, ou às vezes que não acredita em alguma religião específica, alguma coisa assim, né? E, eh, mas isso tem alguma coisa a ver com a filosofia do Pirro e dos outros céticos, tá? Mas a gente tem que pensar isso aqui, ó. A palavra cético ela vem do grego skepsis, que é investigação, tá? Para eles faziam uma investigação. E para fazer essa investigação, uma das coisas centrais é suspender o julgamento, tá? Então, vamos lá. A relação deles com a verdade é uma das coisas que marca o ceticismo, tá? A gente viu, por exemplo, que Platão tinha aquela ideia de que a verdade, né, está no mundo das ideias, né? Essa verdade é uma verdade máxima, assim, né? A grande, uma verdade com V maiúsculo, talvez eu devesse até ter colocado com V maiúsculo aqui, que não é uma verdade só de dizer uma verdade ou dizer uma mentira, tá? Não é, não, eu ganhei uns quilinhos nesses últimos anos, isso é verdade, então não é uma verdade assim. É uma verdade do tipo, uma grande verdade, né? Uma dessas verdades que a filosofia chega, né? E para o Platão, então, a gente viu essas verdades estão no mundo das ideias, né? As coisas que não são verdades, mas a gente pode chegar a essas verdades com a filosofia, né? Para o Aristóteles, essas verdades estão já no mundo material, você estuda o mundo material e por meio disso você chega numa verdade, tá? Para os céticos não é exatamente assim, tá? Para eles essa verdade é inatingível, tá? E não é que ela não exista, tá? Tem gente também que vai falar que ela não exista. Os sofistas, por exemplo, né? Os sofistas falam que ela não existe, que essa verdade não existe, então a filosofia deles vira só uma questão de retórica, de você falar o que você quiser para convencer alguém. Eles vendiam seus serviços para tentar, para quem quisesse aprender a arte do convencimento e coisas assim, tá? Mas para os céticos não é assim. Para os céticos essa verdade existe, só que ela não tem como a gente atingir, tá? Então, por isso, a gente não deveria ter apego às ideias, né? Não perseguir essas ideias com fervor e não ser dogmático.
né? Dogmático é você, né, ter essa crença de uma verdade que você coloca, né? E como, por exemplo, a gente tem alguém tentando entrar e não está conseguindo? Tem sim, eu ia avisar isso agora. Ah, tá. Beleza. Apareceu aqui. Tinha um Lucas Eduardo no Telegram pedindo, falando que não conseguia entrar também. Ixi, mas ele, eu não vejo nada dele aqui. Bom, se ele tentar de novo, eu aceito ele aqui. Voltando. Ah, ixi, tá, pois é. Então, bom, como essa verdade é inatingível, né, a gente não deve, então, ter esse apego a querer colocar a nossa verdade, né, porque a gente não tem como saber as coisas, na verdade. Então, por exemplo, tem coisas que a gente tem como saber, tem coisas que a gente não tem como saber, né, assim, o que é bom, grande parte da filosofia, né, até então ficava discutindo isso, o que que é bom, o que que é mal, como a gente sabe o que é bom de verdade, tal. Para os céticos não tem como a gente saber, né? Se Deus existe, se Deus não existe, para os céticos a gente não tem como saber. Então você tem que viver a sua vida de modo que isso não importe, né? Então, porque ficar, para eles, essa questão da ataraxia, né? Você ficar apegado a isso te afasta da ataraxia, né? Porque você fica lá preocupado com a verdade, com as suas ideias, com impor as suas ideias e a sua verdade, com, né, verificar coisas que não são verificáveis, né? Então, para eles, isso impede a gente de chegar nessa paz de espírito. Tá? Se a gente suspendesse o nosso julgamento, a gente chegaria nisso. Então, aqui a palavra-chave é isso: suspensão do julgamento. Né? Para eles é a única coisa que é realmente sempre válida, sempre boa. Né? Tem coisas que às vezes são, às vezes não são, né? Mas a suspensão do julgamento é sempre válida, né? A dúvida é sempre válida, inclusive para questionar essa própria questão, inclusive a dúvida para duvidar da dúvida, né? Então eles são bastante radicais nisso, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Vou seguir então. Tá? Próximo é o cinismo, né? Essa daqui acho que é a que tem a maior questão com o jeito que a gente usa a palavra, né? Porque hoje em dia a gente fala que uma pessoa é cínica, é, quer dizer, é meio que uma pessoa que é falsa, ou uma pessoa que é, sei lá, irônica, ou alguma coisa assim, né? Mas a palavra original aqui, né, o cinismo, ela vem do grego, né, kion, que é cão, né? Por causa disso passaram a chamar o Diógenes, que a gente vai ver agora, de kínikos, que é como um cão. É falar que ele vivia como um cão, tá? E a gente já vai ver por quê, tá? Então aqui é o Diógenes de Sinope, né? Que ele também é conhecido como Diógenes o Cínico, né? Ele é o primeiro, ele é o que começa essa corrente filosófica do cinismo, tá? Ele vai viver de 404 a 323 a.C., tá? Ele é muito inspirado por Sócrates, né? Ele leva algumas questões de Sócrates bastante ao extremo, né? E ele vivia nas ruas, né? Vivia mesmo como um mendigo, abdicou de tudo, né? E vivia sem nada, assim, só com a sua canequinha, seu bastãozinho para longas caminhadas e com é, um pote para comer, enfim, para botar a comida dele, né? E até tem uma história de que ele teria eventualmente visto uma criança tomando água com as mãos, né, fazendo uma conchinha com as mãos, e aí ele falou: poxa, essa criança me superou, né? E aí ele jogou fora a caneca dele, porque, né, nem da caneca precisaria. Aí depois ele vê alguém comendo com as mãos e fala: pô, nem disso que eu preciso também, né? Então joga fora também a cumbuca lá que ele usava para comer e passa a comer e beber só com as mãos, né? Essas histórias são histórias que a gente não tem como averiguar, não costumam ser verdade, mas são boas para ilustrar um pouquinho esse pensamento aqui dele, tá? Bom, ele vai inspirar outras figuras, ele não é o único cínico, tem vários cínicos que vêm depois, e eu achei interessante destacar a Hipárquia, né? Porque é uma filósofa, né, mulher, né? A gente chegou até nós relativamente poucos registros, poucos escritos, pouca coisa de filósofas
gregas, né? Por N questões, né? Por ter uma sociedade extremamente patriarcal, assim, né? Mas algumas a gente tem notícia. Uma delas é a Hipárquia, né? Que era uma cínica também e que vivia nas ruas como o Diógenes com o esposo, né? Com o marido dela. Então, os dois aí por aí pelas ruas. Oi? Tem gente Tem tentando entrar? isso. Ah, tá bom. Vamos lá. Eita, apareceu alguém que apareceu e desapareceu. E acho que era o Lucas, não era? É. Alguém pode pedir para ele tentar entrar de novo? Eu já coloco ele aqui. Bom, uma boa noite para quem entrou depois aí, gente. Tá? Se tiverem muito perdidos qualquer coisa, só dá um toque aí, a gente. Tá. Bom, vou seguir aqui. Se o Lucas tentar entrar, eu. Tá. Bom, a gente não pode confundir os Diógenes, tá? É muito complicado que esse pessoal tem vários nomes que repete, tá? A gente vai ver mais alguns, mas um deles é o Diógenes, tá? Esse daqui é o Diógenes de Sinope, conhecido mais como o Diógenes o Cínico ou algo assim. Tá? Também tem o Diógenes de Laércio, que às vezes vai aparecer, que ele é mais um historiador da filosofia. Ele vem um pouco depois e ele vai escrever sobre vários filósofos que vieram antes, né? E inclusive vários do que ele vai falar, ele é a única fonte que a gente tem. Tem alguns que a gente que não chegou nada até nós e que a gente só sabe o que ele falou. Por exemplo, né? Isso acontece muito com essas coisas mais antigas, tá? Bom, então pro Diógenes e para os cínicos, os luxos, os bens materiais nos desviariam da ataraxia, né? Essa paz de espírito, ela é impedida por essas coisas. A gente começa a ter coisas, se preocupar com as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente quer, e vira mão de vaca e essas coisas, né? Então, para ele, a gente tinha que viver essa vida de cão, que era bem literal, né? Ele vivia como na natureza, né? Então ele abria mão de todas as convenções sociais, né? Ele e os outros cínicos faziam necessidades em público, comiam em público, faziam sexo em público, né? A Hipárquia e o marido dela, como eu falei, eles dois se sabe que eles faziam sexo em público, né? Na época, acho que as leis com isso deviam ser um pouco mais frouxas do que são agora, Professor, né? tem Oi? alguém pedindo para entrar também. Vamos Acho lá, que é o vamos lá. Lucas. Perfeito. Agora sim, aí, finalmente conseguimos colocar o Desculpa aí, Lucas, não estava conseguindo te aceitar, tá? Vamos lá. Ah, se tiver mais alguém tentando entrar, me avisem aí, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida também, alguma coisa por enquanto, alguma dúvida, alguma coisa confusa, Tudo já é. então vamos nessa. Então, esses cínicos, eles fazem uma crítica aos valores privados, né, à propriedade, essas coisas, e exaltam a liberdade. Eles falam em várias formas de liberdade, como a liberdade de expressão e tudo mais. Inclusive, tem esse quadro aqui, né, que conta um pouco também sobre essa imagem do Diógenes, né, que seria aqui nesse quadro, e tem várias versões desse quadro, muita gente fez quadros parecidos, assim, eu escolhi esse aqui, sei lá, porque eu achei ele mais bonitinho, mas vocês podem depois até procurar ver qual vocês preferem, né. Ele é pintado muito tempo depois, né, aqui, por volta lá do século XVIII, no século XIX, por esse Nicolas André Monsignor, né? E a, 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 isso daí, ele está retratando nesse quadro uma história que chegou até nós, né? Mas que a gente também não sabe se é verdade, mas serve como uma historinha aí que explica um pouco do cinismo, que a ideia seria que Alexandre o Grande, esse aqui, né, teria encontrado, eventualmente, o Diógenes, né? Ele lá que vivia na rua, não tinha nada, tal, falava que não precisava de nada. E o Alexandre o Grande foi lá para ele e falou: Olha, eu sou o imperador disso aqui tudo, tal, tenho todo, sou o homem mais poderoso.
eu posso te dar o que você quiser, né? O que que você quer? E aí o Diógenes fala, qualquer coisa. Bom, então dá um passinho para o lado porque você está na frente do sol. Né? Porque ele estava lá só querendo tomar o sol dele. Né? Então, para ele, isso explica bem essa visão do cinismo, de procurar o prazer nessas pequenas coisas, né? Da felicidade estar nessa vida despojada de bens materiais e de coisas fúteis ou supérfluas. Né? Bom, próxima corrente é o epicurismo, tá? Esse é o Epicuro de Samos, né? Ele viveu de 341 a 270 a.C., tá? Foi influenciado pelo Demócrito, que a gente já falou, né? Aquele pré-socrático atomista que influenciou também aqui o ceticismo, tá? Né? E ele também foi influenciado pelo Pirro, né? O próprio, né? Aqui que criou o ceticismo, tá? Bom, o Epicuro ele se voltou um pouco contra esse platonismo, esse neoplatonismo que tinha nessa época, tá? Dessa outra escola aí que a gente não vai abordar. E ele funda uma própria escola, né? Que tem a peculiaridade que não eram todas as que faziam isso, né? Que ele aceitava mulheres e escravos. Tá? O Epicuro ele vai pregar uma espécie de um hedonismo, né, moderado. Hedonismo é uma palavra que remete ao prazer, é a busca de prazer, é achar que o prazer é que é bom e que traz felicidade, tá? Só que o hedonismo dele é meio que moderado, não é essa coisa que você fala, em hedonismo tem que buscar prazer, você já, pô, beleza, então o cara acha que o quê? Tem que se arrebentar de comer, tem que usar droga, sei lá, fazer qualquer coisa, beber pra caramba. Não. O hedonismo dele é diferente. Tá? É um hedonismo que é isso. Ele vê que a natureza nos impulsiona a buscar o prazer, né? Porque a dor dói, porque o prazer é gostoso, essas coisas. Então a natureza diz mais ou menos o que é bom. Né? E esse prazer, ele é bom, ele pode trazer felicidade, pode trazer a ataraxia, né? A paz de espírito, mas esse prazer, ele tem um intermediário aí, que são os desejos, né? E os desejos não necessariamente são bons. Ele vai separar os desejos em três tipos, né? Do qual só um é realmente bom, né? Tem os naturais e necessários, né? Então a gente, por exemplo, tem o desejo de comer, né? Tem o desejo de beber, essas coisas são naturais e são necessárias, né? Esses levam a gente a essa paz de espírito, tá? Os naturais, mas que não são necessários, que, por exemplo, se eu tenho vontade de comer, mas eu tenho vontade de comer uma coisa específica. Não quero um bolo, quero não sei o quê, né? Aí isso já não nos leva à ataraxia, porque isso nos cria esse desejo que pode ser frustrado, isso nos traz nos traz um esforço a mais de ter que fazer um bolo, de ter que buscar alguma coisa específica e tudo mais. Então as pessoas nos afastam dessa paz de espírito, né? E aí tem os outros que são os piores de todos, que são os que não são nem naturais e nem necessários, né? Que é como o desejo de fama e riqueza, né? Porque é isso, os naturais, mas não necessários, eles têm eles são finitos, né? Você tem vontade de comer um bolo, você vai comer um bolo, beleza, passou a vontade de comer um bolo, né? Mas o desejo de fama, o desejo de riqueza, são esses desejos que viciam, né? São esses desejos inacabáveis. Você quer riqueza, e aí você obtém riqueza, aí você quer mais riqueza. E aí você tem mais riqueza, quer mais ainda. Né? E isso não acaba. Né? Então, para ele, isso daqui é o pior desses tipos. Tá? E ele enfatiza também a importância da amizade. Tá? Então, os epicuristas, eles viviam, eles faziam, assim, reuniões em que comiam comida muito simples e conversavam muito e se tratavam bem e falavam de todas as questões filosóficas, das mais diversas. Bom, e a gente vai aqui para a última dessas nossas escolas, que é o estoicismo, tá? Ela é uma corrente meio longa, né? Ela se inicia com o Zenão de Cítio, tá? Que vive de 333 a 222 a.C., e só vai perder força lá quando chega o cristianismo. E mesmo assim ela continua um pouco, tá?
inclusive eu coloquei aqui, hoje em dia ela ainda tem influência. E tem inclusive uma ressurgência aí nos últimos tempos, ela tem aparecido em várias coisas, até em lugares meio esquisitos, né? Bom, ela foi originalmente chamada de Zenonismo, né, por causa do Zenão, né, o cara que criou, foi o primeiro estoico, né, e só que esse nome foi abandonado para evitar esse culto à personalidade, né, para não virar essa coisa de, o grande Zenão, não, as pessoas entendem, eles queriam entender isso como uma escola, um grupo que tinha divergências e coisas assim, né? E pessoalmente eu acho essa posição maravilhosa, assim, eu acho muito mais interessante quando as coisas são assim do que ficar, ou quando você dá um nome de uma pessoa específica para uma corrente de pensamento, né? E aí vira aquilo, aquela pessoa vira quase como um Deus, né? Daquilo não pode ser contrariado e tudo mais, né? Então, pessoalmente eu gosto bastante dessa parte aqui. Bom, a palavra estoicismo vem de stoa poikile, sei lá eu como pronuncia isso, porque isso seria grego, né? Mas que é um pórtico pintado na Ágora de Atenas, onde os primeiros estoicos se reuniam. É isso aqui, tipo, eu imagem. Tá? Esse aqui é o Stoa de Átalo, não é o próprio, onde eles se reuniam, porque aquele virou ruínas, não chegou até nós, né? A gente tem ele só muito arruinado mesmo, mas esse aqui foi preservado, foi reconstituído lá em Átalo, em Atenas mesmo, né? E enfim, dá pra gente ter uma noção, mais ou menos, de como é, né? Isso daqui era pintado, tinha aqui nesses muros desenhos e tudo mais. E aqui dá pra gente ver uma coisa que é importante também para todas essas escolas gregas, né? Que é o que eu acho que é interessante a gente ressaltar. A gente fala muito, né, nessas escolas, a escola do Platão, a escola do Aristóteles, e tal, a academia e não sei o quê. Só que a gente tem que lembrar que esses espaços não são como hoje a gente pensa em uma escola, por exemplo, né? A gente pensa numa escola, a gente pensa uma salinha, todo mundo abarrotado lá dentro, e tudo mais. E não é assim. Todas essas escolas gregas, elas têm reuniões em espaços amplos, né, onde muita gente está passando e tudo mais. A vida grega, ela é muito coletiva. É uma vida muito menos privada do que a nossa. Inclusive, uma vida tão privada como a nossa é uma coisa recente, é muito recente, né? E durante a maior parte da história, principalmente em lugares como Grécia e como em Roma, né, as coisas eram assim, coletivas, né? Os banheiros eram coletivos, as pessoas passavam pouco tempo em casa, a casa era um lugar que a pessoa ia para dormir, e às vezes era um lugar minúsculo que só tinha mesmo uma cama, né? E aí a maior parte dos espaços eram os espaços públicos, a vida pública era muito diferente, tá? Isso acontece nessas escolas, isso influencia como é o pensamento dessas escolas todas, né? Tanto essas aqui que a gente está vendo hoje, quanto as que a gente viu até agora, tá? Bom, o Zenão, o primeiro estoico, ele divide a filosofia dele em três partes, e uma influencia a outra, tá? Todas elas têm uma lógica, todas elas se ligam, tá? Essas três partes são a lógica, tá? Que é a que vai buscar a coerência das coisas e vai tentar entender a verdade, tá? Ela inclui o que hoje, a filosofia de hoje chama de lógica formal, que é essa coisa, né? Como é que era? Que foi falado, até o professor Felipe falou em outra aula, que é se. Como é que era? Caramba. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, né? Portanto, Sócrates é mortal, né? Então, isso é lógica formal, quando você tem essa coisa que vira quase uma matemática, né? A lógica formal vai ser importante para a matemática também, né? E inclui também a epistemologia, que é a filosofia do conhecimento, que vai dizer o que é possível de conhecer, como que a gente faz para conhecer algo, né? Etc. Tá? A outra parte que ele divide a filosofia dele é a física, que é o estudo da natureza, né? Que é uma espécie de um materialismo um pouco. Ele pensa que tem o corporealismo, né? O que é corpóreo existe, né? O que é corpóreo é alguma coisa que pode agir sobre algo ou sobre a qual se pode agir, né? E o incorpóreo, ele, ele não fala que não existe, mas ele fala que ele subsiste. É uma outra forma de existir, que é diferente da coisa material, das coisas corpóreas. Tá? Isso aqui é um pouco difícil que apareça isso em alguma coisa, tá, gente? Mas eu achei que era importante colocar. Bom, a ética, que é a parte que nos interessa mais aqui,
né? É uma espécie de uma ataraxia pela aceitação, né? Então essa paz de espírito vem de uma aceitação, uma vida de acordo com a natureza e também sem excessos, né? Também tem esse lado, né? Ela é bastante influenciada por Sócrates, também é influenciada pelos cínicos, tá? E tem algo, vocês podem ver que tem algo de Aristóteles também, né? Nessa coisa sem excessos, todos eles tinham um pouco isso, né? O estoicismo, todas as que a gente está vendo agora, o cinismo, o ceticismo e o epicurismo, todas têm um pouco essa sombra de Aristóteles com a coisa da justa medida, né? Bom, aqui o exemplo que eu tinha mostrado, né, da Estoa. O estoicismo tem esses principais pensadores, né, tem muitos outros, né, mas principalmente o Zenão de Sítio, que é o primeiro, né, que eu já falei lá atrás. A gente não pode confundir ele com o Zenão de Eleia, tá? Que é um que foi mencionado, acho que numa das nossas primeiras aulas, que alguém falou daquele paradoxo de Aquiles e a tartaruga, alguma coisa assim. Eu não lembro quem foi de vocês que trouxe esse paradoxo, né? Esse paradoxo é de outro Zenão, é de um Zenão que é um pré-socrático, que é o Zenão de Eleia. Tá? Ele vai fazer vários paradoxos que vão questionar coisas matemáticas e tudo mais. Enfim, é super interessante, né, mas cuidado para não confundir. Tá? O Cícero, né, ele é um político romano, né, vai viver bastante depois, vocês podem ver, aqui de 106 a 43 de Cristo. E ele não é exatamente um estoico raiz, né, ele é mais um estoico Nutella. Né, ele não é tão... Tem gente que nem considera ele estoico, tá? Mas ele traz alguma coisa do estoicismo, ele bota também junto umas outras correntes, umas outras perspectivas, né? Ele, ele é um dos que aponta bastante as similaridades entre o aristotelismo e o estoicismo, tá? Mas enfim, e ele é importante porque muitas das coisas que a gente conhece do estoicismo a gente conhece porque ele falou sobre isso, porque nem tudo chegou pra gente. As coisas que o Zenão de Sítio escreveu, por exemplo, nenhuma chegou pra gente, se não me engano, gente. Nada chegou, a gente só tem outras pessoas falando sobre ele, outras pessoas citando ele, mas as coisas que ele escreveu, mesmo se eu não me engano, agora eu acho que nenhuma chegou pra gente. Mas ou chegou muito pouca. Né? É muito comum isso, né, dos filósofos dessa época, infelizmente. Tem o Sêneca, né, que é outro romano, é um filósofo, um escritor, ele faz peças de teatro, ele vai depois ser muito importante e muito resgatado no Renascimento, né, eles vão se espelhar um pouco nas peças dele e tudo mais. Ele vive também bastante depois lá do Zenão, né, então de 4 a.C. a 65 depois de Cristo, né, ele foi tutor e conselheiro do imperador Nero. E por último, aqui um dos últimos estoicos e um dos mais importantes é o Epiteto, né? E o Epiteto, ele é um filósofo grego nascido escravo, né? Ele nasceu escravo em 50 depois de Cristo, tá? Já na época da dominação romana, tá? E ele vai viver até 135 depois de Cristo, né? E ele, mesmo durante o tempo que ele é escravo, ele estuda bastante filosofia nesse período. O senhor dele, que é um secretário de Nero, né, permite que ele estude filosofia, né? E, enfim, e até que ele se liberta lá por volta dos 18 anos. A gente não sabe exatamente a data, mas é por volta dos 18, talvez dos 20 anos, né? E eu acho interessante uma coisa que esse caso aqui exemplifica, né, uma coisa que foi falada em outras aulas, das diferenças um pouco entre a escravidão em vários momentos da história, em vários lugares diferentes e tudo mais, né? Por exemplo, vocês veem aqui, né, esse cara aqui que era escravo estudava filosofia ao mesmo tempo, né? E aí você vê se na escravidão que a gente teve no tempo da colônia, a escravidão africana, se teve isso, não tinha essa possibilidade, né? Por isso que às vezes eu gosto de ressaltar que a escravidão que a gente teve aqui no Brasil foi um pouco mais brutal, mais violenta do que se tinha nesse período, tá? Bom, a ética do estoicismo, gente, é bastante interessante. É uma coisa mais ou menos que vai pensar que nem o cinismo, né, como eu falava aqui atrás, vou voltar um pouquinho. Cadê? Ah, aqui. Foi influenciada por Sócrates e pelos cínicos, tá?
E que nem os cínicos, ela vai pensar em viver de acordo com a natureza, mas a partir da racionalidade vai colocar aí o filtro da razão muito forte, tá? Por isso nada de viver que nem um cão, sem esse excesso, sem esse absurdo de largar tudo e viver só urinando, defecando na rua, nem nada do tipo, né? O estoicismo prega que a gente não se deixe controlar pelas paixões, pelo medo, pela busca do prazer, né? Eles querem um estado de calma, né? Eles colocam que as virtudes humanas que são boas são as únicas coisas que são realmente boas, né? E as outras, as coisas externas, elas são indiferentes, né? Às vezes podem ser más, mas elas são indiferentes. Elas podem, as virtudes podem se valer delas, né? As virtudes podem agir sobre essas coisas, né? Mas elas por si não são boas, como também geralmente não são ruins, nem nada assim. E eles pregam essa coisa de aceitar as coisas como elas se apresentam. Então, o estoico é aquele que vai, quando acontece uma tragédia, ele vai se manter tranquilo. Quando acontece algo maravilhoso, ele vai se manter tranquilo, porque essa é indiferença, né? Um pouco é você tentar não se preocupar com o que você não pode mudar e coisas assim, né? Acho que essa é uma das coisas que eu, por exemplo, nesses últimos tempos que a gente está vivendo, maravilhosos, né? É uma das coisas que eu pessoalmente acho que vale a pena a gente trazer um pouco, sabe? Tentar não se preocupar com o que a gente não pode mudar, porque se não é só preocupação, né? Não é preocupação demais, né? Um dos exemplos típicos de se darem nisso é o da morte, né? Então, se a gente ficar só se preocupando com que a morte existe, que a gente vai morrer, a gente vai ficar sempre preocupado com isso e não tem nada que a gente possa fazer, né? Então, a postura estoica seria só aceitar e vida que segue, né? Ah, o, só que o estoicismo é isso, ele não é indiferente aos outros, tá? Não é que, tanto faz como tanto fez, então pode fazer o que quiser, né? Tem uma coisa de tem que ser comedido, tem os deveres são importantes, eles têm toda uma elaboração sobre os deveres, sobre se cumprir com as suas funções, né? E uma das coisas é isso, então, tratar os outros de modo justo, né? E fazer sua parte nesse todo da natureza. A gente é parte da natureza e a gente tem que fazer a nossa parte no meio disso, inclusive cumprindo com nossos deveres para com os outros, para os que estão à nossa volta, né? Bom, gente, então essas eram as escolas que a gente ia ver, as quatro, tá? Aqui eu queria dar uma relembrada rapidinha, né, em tudo que a gente viu aqui desse pedaço de filosofia antiga, tá? A gente viu dos pré-socráticos, lá na primeira ou segunda aula, né? Que eles falam muito de uma filosofia da natureza, né? Lembram disso? Né? Falam do atomismo, né? Quando começa a aparecer as primeiras elaborações sobre o átomo, sobre que a realidade pode ser dividida até chegar num ponto que não é mais divisível, né? Eles vão rumo a uma racionalização, uma argumentação e a filosofia, mas tem quem diga que não é propriamente filosofia ainda, só se torna filosofia aqui mais para frente, né? Mas enfim, aí a gente estuda isso dentro da filosofia, né? Então tem eles, o Sócrates, né? Que é aquele voltado ao questionamento, ao diálogo, né? Que faz uma filosofia, que é uma filosofia nas ruas, de conversar com as pessoas, de fazer as pessoas elaborarem as coisas sobre o que elas estão falando, né? E aí ele aponta um contraponto, ele tenta desconstruir um pouco o que a pessoa fala, e aí a pessoa elabora de novo, e ele vai, né? Platão, que tem essa crença da verdade no mundo das ideias, que a gente falou bastante, parece sempre, né? E que essa verdade só é atingível pela filosofia, por ficar filosofando, né? Aristóteles, que tem essa categorização de ciências, né? Que vai começar com várias das ciências, como a gente concebe, divide elas bonitinho, geralmente de formas que a gente mantém um pouco até hoje, né? Ele fala da física e da metafísica, né? Da ética e da política, né? Ele vai falar dessa ética que leva a uma política, né? E por fim, os que a gente viveu agora, os filósofos helenísticos, né? Que são muito pautados pela ética, muito pautados por essa busca da ataraxia, da paz de espírito, né? E que a gente falou aqui o ceticismo, o cinismo, epicurismo e estoicismo, que tem outras, né? Algumas menos importantes, tal. Tem o neoplatonismo, que a gente não falou
falou muito, que vai muito resgatar isso aqui que o Platão coloca, né? Bom, e agora a Protinho trouxe algumas questões, gente. Eu vou lê-las com vocês, e aí vocês falam aí no chat o que vocês acham que é, pode ser? Essa primeira aqui. Com a morte de Alexandre o Grande, iniciou-se a fase conhecida como helenismo. Considerando os valores e ideais desse período, atente para os seguintes itens. 1. Favorecimento da unificação interior e a cultura popular. 2. Entre o indivíduo e a comunidade, repudiando o individualismo. 3. Destaque para os ideais filosóficos do epicurismo e do estoicismo. É correto somente o que consta em. Qual que vocês acham que é, gente? A ou B? Tá entre A e B? Mais pra B. Eu acredito que seja B. Boa. Bom, teve mais gente no B e é o que tá certo, tá? É o que tá certo. Esses realmente tá certo. Os outros aqui até podem enganar um pouco, né? Favorecimento da unificação entre cultura superior e cultura popular. Não tem muito a ver. Né? E aqui, esse aqui eu acho muito interessante, a coisa de repudiar o individualismo. Acho que não, né? Vocês podem ver como, a gente não falou especificamente disso, mas vocês podem ver como essas filosofias todas estão falando da ação individual, né? Muito isso, como você age, mesmo que seja como você age com o outro, mas é menos pensando na política, na comunidade, mais como cada um pode atingir a felicidade. Para a próxima. Em relação ao helenismo, é correto afirmar: A. Corresponde ao período em que o filósofo heleno ocupou o centro dos debates em torno da moral e da ética. B. É o período em que o pensamento helênico se expandiu para além das fronteiras da Grécia. C. Após Aristóteles, mestre de Platão, nenhuma grande síntese filosófica foi produzida na Grécia Antiga e a filosofia passou a ocupar-se principalmente das discussões a respeito de como o homem deve viver para ser feliz. D. Trata-se do período em que Plotino firmou as bases do pensamento religioso, tendo sido o rei precursor do cristianismo. E. Foi quando Heleno, discípulo de Aristóteles, expandiu as ideias de seu mestre para além das fronteiras da Grécia. Eu vi aqui falar em B. E é isso mesmo, gente. É a B. Porque eu não conheço nenhum Helena. Não passou Então, nenhum pois Helena. é. Não tem nenhum Heleno mesmo. Não conhece porque não tem. Né? O Heleno era um herói mítico que os gregos acreditavam que descendiam dele, né? Por isso que eles falavam que eles eram os helenos, né? Mas, enfim, então não tem nenhum Heleno, só que dá para matar, né? Essa aqui realmente que é a verdadeira B. Agora, Aristóteles, mestre de Platão? Não, né? A gente viu que é o contrário. Aqui o Plotino a gente nem falou, mas também não. Pois é, e aqui também muito menos. Um Heleno, discípulo de Aristóteles, também não. Se teve algum, eu não fiquei sabendo. Bom, essa outra. Sobre a ética na antiguidade, é correto afirmar que A. O ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os sobressaltos da existência. B. Os sofistas afirmavam a normatização e verdades universalmente válidas. C. Platão, na direção socrática, defendeu a necessidade de purificação da alma para se alcançar a ideia de bem. D. Sócrates repercutiu a ideia de uma ética intimista voltada para o bem individual, que ao ser exercida se espargiria por todos os homens. Estou vendo gente indo na A, né? E é essa mesmo, gente. Tá? Essa mesmo, exatamente isso que é o estoicismo, essa plena serenidade para lidar com sobressaltos da existência, né? A B, os sofistas aqui é exatamente o contrário, eles falam que não existe verdade universal, né, como foi comentado. Os sofistas são esses, os que acreditam que não existe verdade universal, e então tanto faz. Você fala, só é importante para convencer os outros. Né?
Platão ele não defendeu a purificação da alma, porque a alma já é pura, né? A alma é perfeita, o mundo das ideias é perfeito, né? E cadê? Sócrates procura a ética intimista, também não é bem por aí, né? A ética do Sócrates é uma ética buscando o bem coletivo, buscando o bem máximo, assim, e não o bem individual, uma ação individual, mas que vai levar para o bem máximo. Né? Bom, essa outra aqui, tem um textinho do Epicuro. Né? Sempre quando vocês forem ver alguma citação, vê primeiro aqui de quem é, né? Acho que dá uma facilitada. Bom, e o que Epicuro disse? Ele disse isso aqui. Será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor? A passagem da carta do filósofo Epicuro, endereçada a Meneceu, sintetiza sua a. Visão metafísica, a existência dos homens determinada pelas forças da natureza. B. Proposição estética, o equilíbrio racional entre as faculdades do espírito. C. Noção de dialética, o caminho do saber por meio de diálogos. D. Concepção ética, responsabilidade humana pelos seus atos deliberados. E E. Argumentação ontológica, a racionalidade intrínseca ao movimento do mundo. O que vocês acham? Eu vou com o pessoal, vou na D também. D, D e B. É a D, gente. Mataram aqui. A B aqui, proposição estética, o equilíbrio racional entre as faculdades do espírito. A estética é ligada à beleza, né, ao que é o belo, o bonito, né? Tá? Sinto muito. Não, todo mundo ganha e todo mundo perde. Boa. Dá tempo de fazer mais uma, gente? Pode ser? Sim. Vamos nessa, então. Vamos lá. A respeito da civilização helenística, escreveu o erudito Paul Petit. Não se poderá negar a originalidade da civilização helenística. Basta comparar a Acrópole de Pérgamo à de Atenas, a história de Políbio à de Tucídides, o estoicismo ao platonismo. Quanto ao estoicismo, mencionado no texto, uma das escolas filosóficas mais importantes, em que, se tratando da filosofia helenística, é correto afirmar que a. Considerava que a felicidade do homem consistia no prazer, mas distinguia entre falsos prazeres materiais e o verdadeiro prazer que se pode alcançar pela renúncia àqueles. B. Julgava que as coisas do mundo físico que se percebem pelos sentidos nada mais são do que cópias das ideias, modelos perfeitos e eternos que só podem ser percebidos pelo espírito. C. Considerava que o mundo material existia objetivamente e a natureza não dependia de ideia alguma, assim como as formas não se situavam no mundo exterior mais elevado e acima dos fenômenos, mas existiam nas próprias coisas. D. Propunha que o segredo da felicidade residia não na procura sôfrega do prazer, mas no perfeito equilíbrio do espírito, que permite aceitar com a mesma serenidade a sorte ou a desgraça, a riqueza ou a pobreza, o prazer ou a dor. E. Duvidava de tudo e negava que o homem pudesse alcançar a verdade. Sendo assim, o homem deveria desistir das infrutíferas cogitações sobre a verdade absoluta e deixar de preocupar-se meditando sobre o bem e o mal. Só a renúncia a toda e qualquer certeza pode trazer felicidade. Qual que vocês acham, gente? Eu acho a D também. Mandaram bem, gente. É isso mesmo. Tá? É a D. É ela que fala do estoicismo. Né? Isso aqui é uma boa descrição do estoicismo. Né? O que eu acho interessante dessa pergunta aqui é que cada uma das opções fala de algum outro corrente ou algum outro filósofo que a gente viu. Vocês conseguem identificar? Essa A fala de quem?
considerava que a felicidade do homem consistia no prazer, mas distinguia entre os falsos prazeres materiais e o verdadeiro prazer que se pode alcançar pela renúncia àqueles. A é o do hedonismo, isso, que é o epicurismo, né? A gente viu aqui. Epicuro, vamos voltar lá. Epicuro, que é um hedonismo moderado, né? Um hedonismo que não é fazer o que quer e se entregar aos excessos, né? O B, julgava que as coisas do mundo físico que se percebem pelos sentidos nada mais são do que cópias das ideias, modelos perfeitos e eternos que só podem ser percebidos pelo espírito. O que é isso? Sócrates, né? Isso Oi? parece Platão, eu acho. Que, Platão ou Sócrates falaram, é isso? Qual dos Julgava, dois? a B, você tá falando, né? Julgava que as coisas do A mundo B. físico que se percebem no Isso. sentido. Então, é o Sócrates. Esse é o Platão. Esse é o Platão. Platão, É, Platão. Sócrates é a coisa do Platão. diálogo, chegar às verdades por meio Sim. do diálogo, de questionar uma ideia e ir aperfeiçoando ela, né? E para o Platão é isso. Sempre que vê isso, mundo das ideias, cópia das ideias, tal, é Platão. Tá? C. Vocês sabem quem é? Considerava que o mundo material existia objetivamente, a natureza não dependia de ideia alguma. Assim, as formas não se situavam num mundo exterior mais elevado e acima dos fenômenos, mas existiam nas Eu próprias confundi coisas. Acho que esse é o com Sócrates. Aristóteles, né? Eu não acho que esse é o Aristóteles. Exato. Aristóteles. Eu confundi o Isso. Aristóteles com Eu Sócrates. também confundo com Boa. Aristóteles. Não, mataram a pau. É isso aí. Aristóteles certinho. Tá? O D que vocês mataram aqui, que é o estoicismo, né? Que é exatamente isso que ele fala. Essa coisa da a felicidade não é ficar buscando prazer, mas aceitar o que acontece, é isso aí, seja desgraça ou coisa boa. Né? E esse último aqui, duvidava de tudo e negava que o homem pudesse alcançar a verdade. Sendo assim, o homem deveria desistir das infrutíferas cogitações sobre a verdade absoluta e deixar de preocupar-se, meditando sobre o bem e o mal. Só renúncia a toda e qualquer certeza pode trazer a felicidade. Acho que é o ceticismo. Sofismo? Ceticismo, acho que é o ceticismo. Aí, ó, estão divididos, né? Então, Ah, mas essa divisão acho faz sentido. O correto aqui é o ceticismo, tá? O correto aqui é o ceticismo. O sofismo é próximo, o sofismo é muito próximo, tá? Então, quem falou isso não está completamente errado, né? Mas a questão é isso. Para os sofistas não existe verdade. Não é nem que a gente não pode chegar a ela, é que não existe. Para o sofismo, não existe verdade absoluta. Né? Para os céticos, existe. Está lá, está em algum lugar, está num lugar que a gente não sabe onde é. Né? Mas a gente não pode nem chegar nisso. Tá? E aí, então, não importa, vou ficar aqui quebrando a cabeça a troco de nada. Né? Bom, é isso, gente. Acho que tem aqui mais duas. Quem quiser depois ver lá eu vou mandar os slides todos, tá? Da última aula e o desse. Ainda desculpa não ter mandado ainda, mas até o final de semana eu mando o da última aula e desse. Tá? Aí tem as duas últimas questões aqui que a gente não fez dessa aula. Quem quiser fazer e me mandar, eu respondo qualquer coisa, pergunta, a gente corrige isso daí, tá bom, gente? Tá? Eu vou fechar aqui a gravação, tá? Vamos lá, cadê? Eu sempre esqueço onde que é o botão. Aqui. Bom, interromper a gravação.